Sim. Igual Legal. Danilo- Pra falar que Que é um sucesso e esse já está completo. Vai tipo, ser esse legal. já... Como é que fala? Escultor. Você quer fazer? No próximo, porque esse já tá... É. Mas fique atento com as nossas agendas, que a gente sempre tem. Tá acontecendo lá que você tá apanhando Não, estou só melhorando a qualidade. a qualidade do... Gente, que coisa horrível, a gente fica velho, fica ficando cego. Cadê o óculos que o Paulo fez pra Tá você? aqui, ó. E aí eu Então, coloco ele em cima da mesa e não olho. não fica melhor? Aí, Ficou mais claro agora? agora tá... Ó, A a imagem velha... tá ruim. Você sabe quando você percebe a pessoa velha? Assim, ó. Fica assim. Começa a fechar os Eu olhinhos, tô erguer a vendo que ele tá fazendo um sobrancelha. sacrifício Coisa danado e o horrível. óculos aqui, gente. Você confere, como que você se chama? Thaísa. Thaísa, muito obrigado. Tá, só confere, tá gravando e se tá legal aí. Por favor. Ai. Muito Você obrigado. mexeu, você teve que mexer. É, ela teve que arrumar, né? Você viu, né? Mexeu com a bosta. Gente, eu não posso abrir a blusa porque eu derrubei café na camiseta branca. E aí lascou. E bem aonde aparece. Nossa, bem no meio mesmo. Derramou nada. As pessoas vão pegando uma certa idade e começam a babar, sabe? Então. A Eu boca pensei, já não, não e o pior é que o fecha. Paulinho vai fazer isso, ele vai falar pra eu mostrar. não vou fazer isso. Não, eu te conheço. Não, eu não tenho coragem de fazer isso. Você? Eu não. Acho que vou fazer isso com você? Pelo amor de Deus. Ó, gente, Você então, sabe. ó, ele derrubou café. Teve uma vez nós fomos num evento em Limeira, numa missa na catedral, e tinha a irmã aqui de Escalvado. E na hora que nós descemos do ônibus, que foi o pessoal, né? Aquelas passarinhos em árvore à noite que começa. E ela ficou com medo, fazer o quê? Ela passou correndo, falou, esse passarinho vai cagar em mim. Mas dito e feito, na hora que ela chegou na porta, bem na porta da igreja, cagou, mas cagou. Eu sou campeão disso aí. E a cara. gente que foi andando normal, nada. Não. Passou lá. Vai ter pressa, É. tá vendo? Se ela tivesse ido normal, não, pá, bem aqui. E aí? E ela ia ter uma participação, ia fazer uma leitura, gente, blusa branca, aquela borrada. A sorte que tinha uma outra moça que tinha um broche que era isso aqui. Nossa, mentira. Sério? Olha isso. Arrancou o broche, botou o broche e acabou Acabou. o problema. Mas nesse caso, Malaca, não tem broche. Ah, joga café no resto. Eu- Aí mancha a cabeça. Fica aquela coisa... Não, e o duro que o café tá caro, né? Não, pior. Atenção, Malaca. Vamos lá. Eu vou ter que ir arrumando, porque essa mesa deu um problema na nossa, nós estamos com essa aqui. Então eu vou ter que... É outra mesa. Falta só mais um. Depois do Você Toninho. sabe, né? nós. Tem... É? Não, tem papelaria ideal. Mas uma vez eu tava um amigo lá no Paraná, gaúcho, tomando chimarrão, né? E nós estávamos indo pra feira em Londrina. A gente morou em Londrina por 200 quilômetros. Ah, vamos tomar um mate, vamos. E eu dirigia e eu tomei e top. Já tomaram uma vez Já, chimarrão? Não? já. Entupiu a bomba. E eu puxei meio forte, ela Não. voltou e... vrum. Ele começou a rir, caiu muito sarrista. Ele bate. Antes da festa eu já sujou a camisa e não sei o que. Aguentei ele o dia inteiro mexendo no saco. E eu com aquela manchona verde na camisa. Ah, tá tudo certo. Ai, ai, ai. Sacanagem. Não, mas é. Eu gosto muito de chimarrão, mas eu tenho preguiça de montar ele. Porque é bem artesanal, é bem trabalhoso. Sabe como você faz? Tem uma, às vezes você pega uma tampa e aí você bate ele assim ali. Alá e malacho. Olá, boa tarde. Mais um meio-dia em ponto. Hoje, quinta-feira, dia 3 de julho, Paulinho, é isso? É isso. Eu tô bom de calendário, não Nossa. erro. Pelo menos quinta-feira é difícil errar. Hoje, Paulinho, quantos graus nós estamos? Eu tô com frio aqui danado. Tô de blusa, Paulinho, tô com frio. Estamos com quantos? 22 graus aqui dentro e lá fora SDS. Você sabe que eu voei 2 vezes de balão, Paulinho? Eu voei. E agora, depois que aconteceu aquele acidente, eu fiquei bem preocupado, porque né, uma tragédia muito grande aconteceu. Mas eu me lembro que quando o balão começou a subir, eu perguntei pro piloto do balão, né? Falei, para onde nós vamos? Ele foi SDS. Eu falei, poxa vida, ó, já comecei a aprender coordenada de voo. Ó, 16 graus lá fora, aqui tá um pouquinho mais quente, né? Você quer Falei. esfriar? Que esfrio. Ô Paulinho, olha, presta atenção, Paulinho. Uhum. Falei, a SDS aprendeu a coordenada de voo. Uhum. E começou a subir o balão. Era pra gente ir numa linha, foi pra outra. Eu falei, escuta, esse balão tá com a direção meio estranha, né?
Eu falei, só para entender o que é SDS. Ele falou, só Deus sabe. Eu falei, agora dá para descer? Né? Só Ele Deus falou, sabe. agora não, você vai ter que esperar. Porque realmente o balão ele vai para onde o vento bate, né? Então eles têm ali, tem umas competições até que existem, que são campeonatos de balão, e eles têm pontos específicos, eles arremessam um saquinho de areia, assim. Então tem que saber muito bem a coordenada de voo para poder saber onde vai. Mas o SDS me assustou, né? Então, lá fora não é mais SDS, são 16 graus agora. Paulinho, hoje nós estamos com essas duas moças, vamos dizer assim, né? Duas mocinhas aqui. Nós estamos com a Kênia e com a Raquel. Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e autoestima. Isso, né? Essas mulheres, elas cuidam das belezas das pessoas. Não é isso? Sejam bem-vindas. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível hoje aqui. Você não pode esquecer da contorcionista que está aqui também. Contorcionista, é verdade, Paulinho. Você viu o que ela está fazendo para não sair na imagem? Nos bastidores, a gente... Ela está se contorcendo. Nos bastidores, a gente sempre tem alguém por aqui. E hoje nós temos alguém. Mas isso é um segredo. Nós não podemos dizer. Porque enquanto ela filma, ela também está se contorcendo e remexendo. O estúdio, ele é... É de rádio. Não é de rádio, é um estúdio compacto, né, Paulinho? Então o estúdio de rádio é aconchegante, digamos assim. Então, para a pessoa poder filmar, ter toda aquela habilidade, pelo jeito ela é profissional nisso, né? Então ela está fazendo aí todo um movimento lá. Vamos dar um tchauzinho. Maravilha! Então vamos lá, mas para começar falando de autoestima, empreendedorismo feminino também, eu preciso falar de quem, Paulinho? De quem? Oral Sim. Oral Sim Implantes. Já, sim? Mas de cara, nós já vamos abrir com Oral Sim aqui. Eu assim, gosto de pegar você de calça curta, não, Paulo. ele não avisa. Não voa, tá vendo? Tem Olha lá, vai aparecer na tela agora. Mas a Oral Sim, para você que está aí com dificuldade de mastigação, às vezes você não está contente com um sorriso, porque muitas pessoas cuidam da beleza, cuidam do rosto, cuidam do cabelo, como vocês fazem. Você é um cuidado mais com o corpo, né, Kênia? E não tem aquele sorriso agradável, às vezes não está contente com o sorriso. Então o que eu recomendo? Procurar Oral Sim agora mesmo, você vai ligar no 35850800, vai agendar o seu horário para uma consulta de avaliação. Quem vai atender você é essa beldade que está aí, essa lindeza de pessoa que é a minha esposa, né, a doutora Camila, e ela vai dar um diagnóstico para você, para transformar a sua vida e transformar o seu sorriso. Então, se você precisa de um sorriso de verdade, que você tenha confiança para sorrir e também para se alimentar, liga agora mesmo ou mande o seu WhatsApp pelo 35850800 e nós estaremos lá para poder fazer o seu atendimento. Olha, até eu apareço. Beleza? Vamos lá, Raquel e Kênia, vamos começar a bater esse papo com vocês. Vamos começar com a Raquel, né? A Raquel, eu já tive a oportunidade de ter a prestação de serviço dela, que ela cuida muito bem de cabelo e barba. Já é profissional há quanto tempo, Raquel? Já sou profissional há 6 anos. 6 anos? 6 anos Ano que vem, em fevereiro, já faz 7. 7 anos. Exatamente. Aí já passa para a segunda fase, né? Que a gente tem as fases dos 7 anos, então a gente vai passar para a segunda fase. Que maravilha. E sempre mais trabalhando com cabelo masculino, é isso? É só masculino, na verdade. Só masculino, né? Na você verdade, eu trabalha. sou barbeira, né? Não cabeleireira. Entendi. É que, às vezes, ali a gente, né, faz Precisa dar uma mão, dá mas uma o que você mãozinha. realmente... Mas eu sou barbeira, é tem a especialista sua formação, é isso. em beleza masculina. Né? Cabelo, barba, sobrancelha e tudo masculino. Entendi. E como é que você tomou essa decisão, assim? Como é que a gente acorda um dia de manhã e fala, vou seguir essa profissão, é isso? Então, engraçado que se você perguntar para cada barbeiro, eles têm uma história uma mais doida que a outra. A minha história foi assim, tipo, eu nunca imaginei trabalhar com parte de beleza, né? Nada com tocar em pessoas, assim. E na época eu fazia artesanato. E eu fazia artesanato e aqui em Porto Ferreira eu tava fazendo divulgações para umas pessoas ou outra. Aí eu juntei uma amiga minha que tinha uma loja, juntei a barbearia que na época era o Patrone, que aí o Danilo trabalhava lá, e juntei a minha prima que estava começando na fotografia. E aí a gente fez um ensaio fotográfico estilo pin-up. E nisso eu fui postando no meu Instagram, que era pessoal, e muita gente perguntando se eu era barbeira. E eu falei, barbeira? Eu não sou não, né? Mas... E aí o Danilo ali veio e falou assim, Kel, você mexe com artesanato e tal, assim, eu acho que você ia ter facilidade. Você nunca pensou?
Aí eu fiquei pensando, eu fui pesquisar sobre a profissão. Eu falei, interessante, né? Aí, falando com alguns amigos, né? Teve pessoas que virou pra mim e falaram assim, não, mas você acha que você não pode trabalhar com homem? Eu falei, tinha não esse posso. preconceito há 6 anos atrás? Tem ainda um pouquinho. Ainda tem, assim. É porque agora é um pouco menos, né? Sim. Mas tinha, e inclusive assim... Mas o preconceito é por quem tá indo pra, tipo, receber o serviço, né? Contratando o serviço, ou você é de um modo geral? Isso? É assim, tem o preconceito feminino, de mulheres que te olham e por algum motivo, assim, aquilo pra elas não é legal. Tem o preconceito familiar, né? Que, por exemplo, o meu pai e a minha mãe ficam assim, meu pai falava, como assim? Você com um bando de homem? Não pode. Eu falei, pai, desde pequena, né? Brincando com o menino, trabalhava com ele na mecânica. Eu falei, sempre tive no ambiente masculino, então... Mas assim, e tem o preconceito de alguns clientes, né? Alguns clientes que às vezes chegam, olha assim e fala, mas é uma mulher, será que ela vai saber fazer barba? Porque ela não tem barba. Às vezes também, já recebi também assim... vamos dizer, críticas de profissionais também, de colegas, de tipo assim, ai, nossa, uma mulher aqui, trabalhando junto, sabe, não... Mas assim, foram todas barreiras que a gente vai quebrando, né, com o tempo. Desafio da vida, né? Exatamente. Não, e aí quando eu recebi um negócio que falou assim, ai, você não pode, é o melhor combustível que existe, não pode. Aí você fala, não, então tá beleza. Isso te motiva? Isso me motiva. E aí eu comecei a fazer aula, na época, com o Danilo em Pirassununga. Tá. Depois eu recebi uma oportunidade em São Carlos, aí me especializei em São Carlos e depois fui para Ribeirão. Aí agora atualmente voltei. Voltou para Mas foi assim, uma coisa bem doida. Teve muita experiência aí nesse tempo. Teve. Imagina, 6 anos é bastante. Teve, bastante. Porque assim, os últimos 5 anos eu fiquei em Ribeirão Preto, né? Em São Carlos eu fiquei 3 ou 4 meses, mais ou menos. Mas assim, em São Carlos eu aprendi muito parte técnica, parte de corte, eu me aprimorei. E em Ribeirão foi uma mistura, né? Tanto de aprimoramento como de vida também, porque eu peguei bem a época da pandemia, quando eu cheguei lá, né? E trabalhei em várias barbearias conceituadas lá em Ribeirão Preto também. Então, assim, um pouquinho a gente vai tirando. Até dos momentos ruins a gente aprende. A todo momento tá aprendendo. Mas você também tem uma pegada meio visagista ali, né? Sim. E como é que é isso? Então, muita gente acha que é aquele rolê do Instagram, né? Tipo, a pessoa chegou cabeluda, raspou, pronto, visagismo. O visagismo nada mais é do que você escutar o seu cliente. Por quê? A gente coloca do lado de fora o que a pessoa é por dentro. Igual, a mulher, ela tem muito tipo assim, terminou um relacionamento, conseguiu um emprego novo, nossa, vou mudar o cabelo. O homem também tem, só que ele é um pouco mais contraído. Vamos dizer assim, ele não consegue colocar pra fora igual a mulher. Então, o visagismo nada mais é do que você conhecer o seu cliente, você conversar com ele, saber quem ele é e colocar isso pro lado de fora. Porque às vezes ele tá com aquele visual, aquela barba, aquele cabelo, porque alguém indicou, porque mãe gosta, porque a esposa gosta e tal, mas não ele se olha no espelho e não se vê ele. Né? Então aí você trabalha essa parte do visagismo, lógico que a parte do visagismo também tem questões, né, geométricas, etc. Mas é mais isso, que a pessoa é por dentro, a sua essência, colocar no seu estilo. Vamos fazer um trabalho de visagismo com o Paulinho. Paulinho? Pode ser. Vamos fazer? Vamos. Eu acho que a gente podia pintar o cabelo de loiro, por exemplo, deixar um bigode, né? Ou se não, a sobrancelha raspada, Paulinho? Aquele risquinho. Fazer o risquinho. Fica meio estranho, né? Eu acho que não. Ia ser mais moderno. Dar uma modernidade. Você nunca pensou assim, nessa modernidade, Paulinho? Não, eu sou meio nostálgico, gosto de coisas mais antigas. Entendi. Meu cabelinho mais na tesoura. Na tesoura. Quando muito aqui, a única vez que foi um pouco diferente foi quando eu servi o exército, mas já foi um tempo já, né? Aí raspava aqui do lado. Uns 4 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. A Raquel já estava trabalhando com barbearia, né? Quando você serviu o exército. Muito bem. E a Kênia, ela já é mais voltada para uma estética corporal, é isso? Estética corporal, né, gente? Conta um pouquinho, quando você começou, me explica como é o seu trabalho, porque acho que muita gente logicamente te conhece, mas algumas pessoas vai ser novidade isso, né? Sim, eu trabalho com uma massagem relaxante, né? Muitas pessoas entendem que a massagem é uma estética, e ela não é uma estética, ela é uma forma de cuidado, né? Eu trabalho com noivas também, então o âmbito da massagem, ela é muito grande, né? Eu trabalho com a massagem relaxante, que é a parte mais calma, mais para relaxar a pessoa. Só que tem gente que não entende
que a massagem relaxante é só para relaxar. Não, ela vai ajudar no sono da pessoa, ela vai ajudar a tirar a ansiedade, ela ajuda também... tem vários pontos que ela vai colaborar para o bem-estar da pessoa, né? Para a saúde e para o bem-estar da pessoa, tanto físico quanto mental. Entendi. E dores? A massagem relaxante ela também resolve ou não? Por exemplo, eu sinto muitas dores nas costas, sei lá, coluna dói, postura, né? Sim. Toda essa coisa. Isso ajuda na massagem relaxante também? Ajuda, geralmente ajuda bastante. A maioria dos clientes que eu atendo, eles têm muitas dores nas costas, porque ou a posição tá errada, ou trabalha em pé demais, ou trabalha sentado muito tempo. Então, o sedentarismo também pega, né? Exatamente. Automaticamente, vai nas costas, vai na posição dos ombros. Então, a gente consegue tirar as dores, porque tem gente que sente muita dor e fala, tô sentindo muita dor. E a gente encontra nódulos que são nada mais que... são... Peraí, que eu esqueci o nome. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Não tem problema. Não dá pra pesquisar no Google, né, Paulinho? Não sei nem o que ela quer dizer. Então, nem eu. Se fosse, eu até precisava. São tensões do músculo, são veias, né, que elas encavalam uma na outra, então você consegue encontrar nesses pontos na hora da massagem. E aí você vai soltando, é isso? Isso, e aí vai soltando, a terapia... fiz. Aí tem uma também, massagem rápida que a gente trabalha também, que agora tem no salão, que é a Quick Massage. Então, se a pessoa não quer tirar a roupa, quer ficar mais tranquilo, quer uma coisa bem rapidinha, de 10, 15 minutos, a gente consegue fazer, que é geralmente voltada nas costas e nos ombros das pessoas. Então... Entendi. E você atende o público feminino e masculino ou só feminino? Atendo o público feminino e masculino também, isso. E você está quanto tempo nesse ramo? Faz 2 anos. 2 anos? 2 anos, isso. E como é que você entrou para isso? Como é que foi? A Raquel já contou que alguém falava, nossa, você é barbeira? Vai perguntar pra você, você faz massagem? É isso não, né? Eu entrei, eu fiz muitos cursos antes de realmente ver que era realmente isso que eu queria. Eu fazia, quando eu era mais nova, pequena, eu fazia na minha mãe, no meu pai, que eles pediam, eu gostava. E a minha mãe ainda falava assim, nossa, Kênia, você tem a mão tão pesada, e como que você consegue fazer massagem assim, né? Fica leve, fica bem tranquila. Eu falei pra ela, mas não sei. E aí, passou uns anos, eu ainda fiz curso de fotografia, falei assim, comprei a câmera, me especializei. E aí eu falei assim, gente, não é isso ainda. E aí foi quando eu encontrei uma pessoa que dava curso de massagem, e aí eu comecei a fazer. E aí foi onde eu encontrei, e depois disso não parei mais. Comecei com massagem de spa, já fui pra massagem humanizada, já aprimorei minhas técnicas. Então, na verdade, você tem mais técnicas do que só relaxante, é isso? Sim, tenho mais técnicas que relaxante. Eu geralmente trabalho mais com as técnicas de spa. Porque muita gente não conhece. Então, se você for no spa, o que ele vai te oferecer? Ele vai te oferecer uma água, um chá, você vai sentar, esperar. Enquanto você espera para começar a sua sessão de massagem, você recebe um escalda-pés. Então, você já começa um processo de relaxamento antecipado. Exatamente. A gente senta a pessoa, enquanto a pessoa está sentada, a gente faz o escalda-pés. Enquanto a pessoa está com os pés lá na bacia, a gente vem nas costas, faz um movimento mais tranquilo para já deixar a pessoa relaxada. Depois a gente deita ela na maca e começa a fazer o procedimento. Entendi. E quanto tempo mais ou menos que é um atendimento, assim, uma massagem dessa? Quanto tempo de atendimento? Em média, 50 a 60 minutos. Quase uma hora. Uma hora. Olha que legal. E a pessoa sai totalmente renovada. Totalmente renovada. Que bacana. Legal. Raquel, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua experiência né, nessa área de barbearia. Me conta um pouquinho quais foram os seus desafios. Você já falou um pouquinho sobre essa questão, né, do preconceito, tudo. Mas, por exemplo, quando começa, lá no início, assim, quando você começa a fazer curso, você já entendeu que você tinha mão para isso? Ou falou, nossa, esse aqui acho que não ficou legal? Então... Como que é Nem um isso? corte primeiro é bom, viu? Nunca fica bom. Não, é sempre ruim. Mas assim, como eu sempre gostei muito de coisas que você utiliza a mão, né? Habilidades manuais. Então, artesanato, pintura, desenho.
Por exemplo, por eu sempre desenhar desde pequena, é uma coisa que me ajudou a ter facilidade na hora de cortar cabelo. Porque às vezes as pessoas acham que é só pegar ali e cortar. Mas não, mas tem traços, tem ângulos, né? Porque tem todo um desenho. É manual, né? É todo um processo manual. Eu sou péssimo com Mas é uma coisa mais habilidade. artística do que ali na prática. Às vezes muitas pessoas fazem um curso e tem às vezes a dificuldade de colocar em prática, porque talvez não recebeu uma apostila com um desenho mostrando, né? E tem pessoas que têm aprendizados diferentes. Por eu ter essa praticidade com desenho, já trabalhar com artesanato, essas coisas, isso me ajudou na hora de cortar cabelo. Porque são linhas que são observadas, é São, isso? é assim, é linhas, é proporções, são ângulos, né, textura. E uma coisa principal dentro tanto da barbearia, né, na parte de beleza, é a questão humanizada, é o feeling, né? Então, assim, eu sempre trabalhei também desde pequena com contato, com atendimento ao público. Com pessoas. Com pessoas. Então, assim, isso sempre eu tive sempre facilidade em entender o que a pessoa queria. Então, isso também na barbearia, para você colocar em prática, me ajudou muito. Mas, assim, primeiro corte... Não é... Eu tenho foto até hoje para lembrar, porque, ó... Não trouxe a gente mostrar, né? A gente podia fazer os melhores momentos aí, né, do treinamento. Podia, né? A gente queria um quadro, a evolução. A evolução, né? Não, o degradê, assim, em vez de ser aquela coisa bonitinha, não, tipo, era preto no branco. Assim. Entendi. Dava pra perceber Dava pra perceber que foi um primeiro bem corte. difícil, né? É assim, eu tive muita Qual que é o dificuldade. corte mais difícil? É o degradê? É a tesoura? Pra mim, eu acho o degradê sempre o mais difícil. Por quê? Eu tenho comigo, e assim, tanto alguns cursos que eu já fiz, quanto a minha prática, minha experiência, me mostraram que, assim, cada corte é para um tipo de cabelo, um tipo de pessoa e um tipo de cabeça, ou seja, de estrutura óssea. O degradê, ele é para uma pessoa onde ela tem bastante densidade de fios, onde tem uma estrutura óssea mais lisa, porque qualquer ondulação, isso cria uma sombra, né? Cabelos lisos, o degradê, ele fica extremamente bonito. Por exemplo, mas no cabelo afro também, se a pessoa tiver bastante densidade de folículo capilar, né? Então, vamos dizer assim, agora pega uma pessoa que tem pouco cabelo, um cabelo ralo, ou a cabeça bastante ondulada. O degradê, ele sempre vai ficar com uma marquinha, né? Porque... Então, pra mim, eu acho o degradê mais difícil. Na tesoura, pra mim, meu sonho. É só cortar cabelo na tesoura. Mas tá voltando, voltou, né? Tá voltando agora, tá vindo. Mas ainda o degradê, ele... Quando eu trouxe o Danilo aqui, ele falou que tinha um estilo agora que estava mais dominante, que era na tesoura e o tipo de barba, acho que italiana, uma coisa assim. O que é isso? O que acontece? Porque a gente tem tendências, né? Sim. Igual você está dizendo, corte degradê. Mas você tem que pegar todo o formato. Então, você está levando em consideração várias variáveis, onde eu analiso e é como se estivesse pintando um quadro. Exatamente. Eu olho essa estrutura e qual que é a tonalidade de cor, qual o tipo de desenho que eu vou colocar ali. Mas a gente viu que, por exemplo, o degradê nos últimos anos aí, sei lá, quantos anos? Uns 4, 5 anos, ele meio que dominou É assim, um jogador de futebol fazer, né, dá aquele boom. Aí já muda Isso, completamente. E assim, muitos fatores sociais que, vamos dizer assim, interferem na moda, né? Porque assim, hoje nada mais se cria, tudo se reinventa. Né? Então você pega o antigo e faz ele novo. Então você pega um estilo de corte, muda uma coisinha e põe um nome chique e pronto. Eu tô rindo aqui, sabe que eu lembrei que uma época eu cortei o cabelo parecido com o do Ronaldo, do Cascão lá. Da Copa do Mundo. Não era igual, mas na época eu usava o cabelo... foto disso. É muito engraçado. Era mais raspado, assim, aí você deixava o tupete, né? Usou bastante isso aí. Deixa eu pensar aí que ano foi isso. 90 e quanto? 98 foi a Copa do Mundo, né? Não acredito que você fez Era isso. Mas eu era jovem nessa época, né, Paulinho? Jovem, né? Tem foto? Não tinha, porque na época era filme. Quando deve estar na casa da mãe, aquelas impressas ainda, certeza. Exatamente. Então, eu me lembro, e pintei o cabelo de vermelho, assim, essa ponta de papel crepom, olha aqui. Eu também já fiz. Tá vendo? Era a modernidade da época, viu, Paulinho? Mas que interessante. Por isso que eu tô dizendo, faz o risquinho. Eu acho que eu nunca fui moderno. Meu pai ficou a semana se olhar pra minha cara na época. Meu Deus do céu. Mas foi muito legal. Cara, se você chegasse aqui pra apresentar o programa, não, você recuou o estúdio. Eu ia dar um endereço antigo ali, ó. Fica ali no antigo esperando que a gente vai abrir a porta, né?
Mas enfim, por isso que você falou de jogador de futebol, me vê essa história, desculpa. Todo mundo tem uma história com jogador cabelo, de futebol. e com cabelo, né? O meu filho, o mais velho, o Júnior, uma vez ele raspou a sobrancelha. Ele pegou tinha 10 anos. Gillette. De repente, olha ele com uma boina, cara. Um dia quente, assim, uma boina. Nossa, que estranho esse menino, né? A boina com 10 anos. Olhei e falei, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Ele falou, nada, cabeça meio baixa. Aí, na época eu morava em apartamento, eu observando, ele falou, tem alguma coisa de errado. Aí ele levantou um pouco a cabeça e pegou a luz. Eu falei, não acredito que você fez isso. Ele raspou metade de uma sobrancelha e a ponta da outra. Ele queria fazer a barba, porque me via fazendo barba, né? Então eu não tinha barba, onde tem pelo no rosto de uma criança é a sobrancelha. E ali foi. Mas todo mundo também tem disso de cortar o cabelo, corta a franja. Cortar a franja. Nossa, como é legal isso aí. A gente vê os videozinhos. Nossa, né? é aquele negócio, puxou aqui, eu quero desse tamanho, então o negócio... Eu já fiz isso. Não, e tem adulto fazendo isso, querendo cortar o cabelo em casa, né? Não, o pior é quando chega na barbearia, né? E aí, eu sempre, conforme eu vou conversando com a pessoa, eu já vou penteando, pegando pra sentir a estrutura óssea, o cabelo, ver como que foi cortado a última vez, né? Uhum. Então, e às vezes aparecem umas coisas que você fala, gente, não tem nem como disfarçar, né? Isso, e aí, tipo assim, quando você cortou o cabelo a última vez? Faz tempo. Aí a pessoa fica meio assim, né? Aí vai, conforme você vai no atendimento, e fala, não, mas fui eu mesmo. É mesmo? Já aconteceu, tipo, franja, principalmente. Tava me incomodando, eu passei a tesoura. Aí fica aquele buraco. Aí pra consertar, você tem que ir lá então, né? Ou raspa tudo, né? Vamos dar uma disfarçadinha aqui, cortar um pouquinho mais curtinho. É assim. Tá vendo como é que é, Paulinho? Mas voltando lá, você tava explicando então o formato da cabeça, então você vai sentindo essa textura, vai olhando. Mas quando acontece o visagismo, né? Porque é difícil também você extrair isso, até para quem está do outro lado, como é que eu explico o que eu quero? Ou muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Exato. Por isso que o profissional ele tem que saber as perguntas certas, porque é ele que vai conduzir. É psicólogo, só que um pouco mais barato. Entendi. Né? Mas é o quê? É fazer as perguntas para você conseguindo chegar em determinado lugar. Tem pessoas que são muito difíceis de você conseguir extrair isso. Mas é aquele negócio, hoje tem profissionais que eles vendem o visagismo. Então, quem chega, ele já chega querendo, né? Eu, por exemplo, eu não vendo visagismo. Eu faço visagismo durante o atendimento, né? Entendi. Lógico que assim também, a pessoa sentou, eu comecei a conversar, se a pessoa permitir, eu vou entrando e já vou trabalhando o visagismo. Caso eu veja que a pessoa não permita, no primeiro atendimento eu não entro, porque o visagismo ele entra muito em quem é a pessoa por dentro, né? Então, a pessoa tem que se sentir à vontade, ela tem que se sentir confiante. Então, às vezes, não vai acontecer no primeiro atendimento. Às vezes, vai acontecer no terceiro, no quarto. Tá. Eu tenho clientes em Ribeirão Preto, que é depois de 5 anos que me permitiu conseguir, entendeu? Mas aí foram 5 anos cortando sempre da mesma forma, do nada a pessoa chegou, então, quero mudar. Como você quer mudar? Não sei. Aí você começa, trabalho de perguntas, entender quem é a pessoa naquele momento, o que fez ela querer mudar. E aí você vai partindo. E também vai vendo o que a pessoa oferece pra você trabalhar, né? Claro. Porque tem que ter cabelo, dependendo do que quer fazer, barba. Você tem que ter, vamos dizer assim, material para trabalhar, senão também não tem muito o que fazer. Nós trouxemos aqui há uns 2 meses, mais ou menos, a Edna. Ela trabalha com prótese capilar. Legal. Isso você não trabalha com isso? Já pensei em trabalhar, bem na época quando eu tinha chegado em Ribeirão Preto, estava começando a questão das próteses, né? Eu tinha achado super interessante, porém tinha poucos fornecedores bons. Então as próteses tinham muita queda de cabelo, ou a pele não era muito fininha, era grossa, né? E acabou que não fica tão natural, né? Não ficava natural, e eu tava vendo, porque assim, antes de eu fazer algo, eu sempre vejo se outros tá dando certo, né? Então assim, eu via que tinha muito barbeiro que tinha entrado na parte da prótese, mas não estava conseguindo dar um auxílio. Por quê? Porque cortava errado a prótese e cortou, não tem mais o que fazer, né? Não cresce mais. Ou não tinha fornecedores bons. Então, assim, na parte da prótese eu acabei não entrando. Mas o que acontecia? Chegava alguma pessoa com uma prótese mal cortada, eu conseguia arrumar. Então, aí eu percebi que talvez o meu foco ali seria oferecer soluções para os problemas dos clientes. Então, o meu visagismo ele é baseado em cima disso. Tipo, eu tô com um problema, não consigo pentear meu cabelo. Às vezes é só um corte que tá errado. Eu coloquei prótese e não ficou legal. Ou eu fiz implante, né? O transplante não ficou legal. Às vezes é só o corte. Então, tipo, tudo isso foi se ajeitando. Mas eu não trabalhar com prótese mesmo específico, não entrei nessa área.
Mas é uma área muito boa, assim, é uma área prática. E né? tá crescendo, né? Ela tá voltando agora, mas por quê? Porque agora tem bastante pessoas que estão entregando bons Produtos melhores, né? Isso. Eu acho que é evolução, né? Vai evoluindo. E dentro da massagem existe também essa questão de evolução? Nesses 2 anos você percebeu assim que ou de técnicas ou até porque você usa produtos para fazer a massagem, é isso? Eu uso óleos essenciais, trabalho com óleos essenciais. E para que serve esse óleo? Ele é só para ficar mais fácil a massagem ou ele tem alguma ação mesmo dentro desse contexto? Não, o óleo essencial ele trabalha bastante, depende da pessoa, né? Porque varia bastante de cliente, de pessoa para pessoa. O óleo essencial ele ajuda. Por exemplo, o óleo de lavanda. Muita gente fala, o óleo de lavanda é só para relaxar. Não, ele tem vários benefícios por trás. Ele tem o relaxamento, ele alivia, ele tira a tensão, ele tira a ansiedade. Para quem é ansioso, para quem está em depressão, ele ajuda. O de alecrim, ele já ajuda, mas se eu for fazer uma massagem que é para deixar a pessoa, drenagem linfática, eu quero ajudar ela a tirar um pouco daquele líquido, daquela gordura que ela tem. Então, a gente coloca o óleo de alecrim. Mas, varia bastante, tem técnicas. Você faz tipo uma anamnese antes também, para tentar entender o que... Faço, porque de cliente para cliente diferencia, né? Tá. Às vezes tem cliente que vem com dor, tem cliente que fala, eu quero uma massagem relaxante. Tá, mas você quer uma massagem relaxante, o que você sente? Aí a gente faz uma ficha, vê o que a pessoa... Eu falo assim, olha, eu posso te indicar uma que vai te ajudar, sem ser a massagem relaxante. Entendi. Aí a gente vai conversando, mas sempre tem uma ficha antes, né? A gente sempre trata a pessoa com mais humanização para ela se sentir acolhida, para ela se sentir abraçada. E quando você faz o curso, você tem que entender um pouco de anatomia? Tenho que entender um pouco. Sim, estuda anatomia, estuda o corpo. É bem interessante. O corpo da gente tinha coisas que eu não sabia, porque eu sou uma pessoa péssima para a área da saúde. Sou péssima mesmo, não vou mentir. E eu tenho muito medo de agulha, então é uma coisa que eu não trabalharia com agulha. Se tiver agulha, tá fora. Não trabalho. A acupuntura nem pensar. Nem pensar. Mas aí o que acontece? Tem a acupuntura e tem a auriculoterapia, que a gente consegue, sem usar a agulha, a gente usa a semente de mostarda. Que eu já fiz naquela vez também. Você também faz isso aí? Faço. Ela colocou em mim. Tem gente... Funciona mesmo? Funciona. Olha só. Tem muita gente que fala assim, mas só acupuntura, né? Não, ela vai ser uma técnica usada na orelha, só que com semente de mostardas que pega vários pontos no corpo inteiro. Tá, mas e resolve o que essa semente em específico? Por exemplo, eu quero tratar, eu já vi que, por exemplo, a pessoa fuma. Eu quero acabar com esse vício do tabaco. Aí bota uns negocinhos na orelha, mas não aí não é mostarda, bota tabaco, é isso? Não, não, coloca, assim, não tem como você tirar o vício de uma pessoa. Uhum. Então, a gente pode usar as técnicas e a auriculoterapia, ela é um tratamento. Tá. Então, você tem que fazer pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por semana. Ela vai ficar na orelha, vamos supor, a pessoa tem ansiedade. Mas ela é muito ansiosa, então a gente vai colocar só no ponto da ansiedade e a gente vai deixar durante uma semana. Não quer dizer que a pessoa vai parar de ser ansiosa. Zerou a ansiedade. Não vai. Ela vai diminuir. E aí é um tratamento, vai acontecendo para não gerar uma depressão. Então a gente consegue fazer, porque tem gente que é depressivo e fala, é só ansiedade, Não, a ansiedade ela acaba gerando a depressão e a gente consegue trabalhar nesses pontos. Se a pessoa tem sede, tá com o fígado ruim, tá com dor de cabeça, tem enxaqueca, a gente também consegue achar pontos na orelha que ajuda a diminuir. Quantos pontos são na orelha, assim? São, em média, 260. Mas não coloca Mas em tem todos. mais, não. Mas não coloca em todos. Tá muito Depende. Né? Depende. Tem gente que consegue achar em muitos pontos. Em quase 20 pontos na Tudo que orelha. você tá falando, eu já tô pensando, porque na minha orelha não é tão grande assim pra caber tanta semente. Né? Mas tem muito ponto. A orelha da gente tem muito ponto. No pé, na mão, tudo tem ponto. Aí no pé a gente trata... E quando você manipula, você tá tratando uma parte do corpo também. Sim, tá tratando uma parte do corpo.
A gente coloca na cabeça, que a pessoa tem muita enxaqueca, ou no estômago, aí a pessoa tá com o estômago ruim, tá passando muito mal, não sabe o que é, então ela diminui. E isso é muito rápido, reduz. Tipo assim, em coisa de 2 horas, 2 horas e meia já diminui bastante. Depois que põe a semente? Depois que põe a semente. Olha que interessante. Isso é pra pessoa não tomar medicamento, porque você começa a ingerir medicamento, acaba piorando. Então, porque, na verdade, o medicamento, muitas vezes, ele resolve uma coisa e piora outra. E piora outra, exatamente. Esse Sempre, é o né? Exatamente. Esse é o grande problema. Paulinho. Sou eu. Acho que agora eu preciso pedir licença para vocês, que eu tenho que falar do nosso parceiro, apoiador aqui. Eu até coloquei os óculos para falar dele, Paulinho. Vou falar de quem? Se você colocou o óculos, só pode ser do Paulo, né, filho? Paulo, exatamente. Vamos falar do Paulo, meu amigo Paulo, optometrista, ele que é dono da Paulo Ótica, meu vizinho ali na Dona Balbina. Então, se você está precisando dar um tapa no visual, dá um tapa no visual, hein, Paulinho? Mudar, você que quer um óculos escuro, estiloso, bacana, agora que tá frio, mas também o sol, parece que ele fica mais forte no inverno, né? Fica o tempo mais limpo. Então, óculos de sol cabe super bem aí, né? Então, você pode procurar a Paulo Ótica. E se você estiver como eu, que estava com o braço curto, não para dirigir, mas para enxergar, né? Gostou dessa, né, Paulinho? Gostei. Essa foi boa, né? Boa. Nós temos barbeira aqui, mas não é barbeira nesse sentido também, né, Raquel? É barbeira no sentido de cuidar das pessoas. Então, se você também está precisando, tá? Pô, tem o Paulinho mesmo falou que ia lá, né, Paulinho? Você foi? Ainda não deu tempo, né? Não dá tempo. Não dá. Ô Paulo, depois manda uma mensagem aqui para nós. Vê aí o horário de atendimento, nós vamos tentar ajudar o Paulinho, que está muito sem tempo, está muito corrido. Cara, eu tenho que ir no Paulo, eu tenho que ir na Oral Sim, então tá difícil, Olha, cara. tá vendo? Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que Trazer o consultório pra cá. ou senão nós vamos levar o estúdio para lá. Seria uma boa ideia. Entendeu? É. Enquanto você vai fazendo tratamento, bota uma música ali, a doutora começa, peraí, agora é minha vez, aí sai, né? E a gente vai fazer todo esse tratamento lá com você. Ia ficar legal, hein? Ia ficar bacana, um alvivaço. Nossa. Vocês me chamam que eu também preciso fazer um óculos. Raquel, isso já entrega a aproveita. idade. Isso é muito ruim, viu? Eu tô de lente. Tá de lente? Ah, não, mas então você... É que toda vez que você perceber uma pessoa assim, é 40 a mais, tá? Todo mundo tiver com o braço curto é 40 a mais. Então, é isso, gente. Precisando de óculos com qualidade. E também tem várias promoções ali. Pô, eu fiz esse óculos aqui, a lente ficou super legal, uma lente bacana. Eu tava com dificuldade, porque eu tinha colocado um óculos que era só para perto, né? É isso que era a minha maior dificuldade. Eu conversando com o Paulo, até trouxe ele numa entrevista aqui, ele falou, não, você precisa de um óculos diferente, vamos pensar no multifocal. Eu falei, pô, mas multifocal a gente falou que é muito difícil de usar e tal. E realmente, o primeiro dia dá uma dor de cabeça danada, porque é uma adaptação, né? O nosso olho está se adaptando, o campo de visão parece diferente. Eu falei, nunca vou me adaptar. E agora não consigo mais tirar o óculos, né? Assim, principalmente para leitura e tal. Então, é muito legal. Paulo Ótica aí, se você precisar. Sem falar que você fica mais inteligente com o óculos. Fica, né? então deixa eu colocar de volta, Paulinho. Já está derrubando o microfone. Ah lá. Aumentou o QI em 2%. Aumenta, com certeza. 2%. Maravilha. Que bacana! Então vamos lá, vamos bater mais papo com essas meninas aqui, tem bastante assunto interessante. Voltando com a Kênia aqui, Kênia, então você está falando que tem esses pontos que você costuma tratar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, você gosta de dar exemplo aqui meu. Eu tenho muita tensão de ombro, e essa tensão normalmente ela costuma irradiar e vai subindo assim, dá dor de cabeça. É uma dor de cabeça terrível, que eu tenho que tomar um relaxante muscular forte. Só que isso é ruim, porque, como a gente está dizendo, né? Acabou de falar agora, você usa o medicamento uma coisa, mas você compromete o fígado, por exemplo, que ele sobrecarrega. Tem solução para isso? Tem solução. Tem solução, porque eu sempre indico para a pessoa vai fazer massagem uma vez, eu falo assim, olha, o seu problema a gente consegue resolver em várias semanas. Por quê? São sessões. Aí. São sessões. Normalmente você faz uma por semana, é isso? Uma por semana, e se a pessoa quiser, a gente consegue colocar 2 por semana. 2 por semana. Exatamente. Se alguém quiser fazer uma drenagem linfática, geralmente, e vai fazer uma cirurgia, uma bariátrica, ou também uma rinoplastia, não é? Abdominoplastia, a gente consegue fazer 2 vezes por semana. Isso ajuda? Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda quando ela for fazer a cirurgia e vai ajudar depois
quando ela for fazer o procedimento de pós-operatório. Eu não trabalho pós-operatório, mas ajuda bastante os outros profissionais quando vai trabalhar com pós-operatório. Entendi. Mas ela ajuda bastante. Você não faz então pós-operatório? Não faço pós-operatório. É mais complexo, é isso? É mais delicado? É mais bem delicado pra delicado. mexer com a pessoa, É mais né? delicado. E eu tenho um pouco de agonia. Então, não Se ela dá. tem medo de agulha, agulha, né? imagina aquela cicatriz. Essa chama Ah, enfaixada. A pessoa é bem mais complicada. Mas você sabe que assim, ó, por mais que tenha clínica odontológica, eu sou Sim. formado em administração, né? Sim. Então, minha esposa é implantodontista, faz cirurgias. E às vezes a gente faz cirurgias grandes lá. E eu me lembro que uma vez eu também não sou muito assim, essa coisa do sangue, sabe? Não gosto, aquela coisa meio. Deixa pra lá, né? E a paciente, ela tava tinha rompido um ponto, que pode acontecer, né? Sim. E ela, fica aqui pra você ver como é que tá e tal. E daí tava sangrando um pouquinho. Eu falei, eu não resolvo isso. Vamos deixar pra quem resolve. Mas eu entendo o que você tá dizendo, porque realmente é uma sensação meio... É uma pra quem não sensação gosta... bem estranha. Pra quem não gosta... mas Isso antes ele falou não resolveu isso, ele já tinha desmaiado. Então. aí o SAMU chegou. Nessa hora o SAMU já tava lá. Mas aconteceu... Tem uma história engraçada do meu irmão também, viu? Meu irmão, uma vez aconteceu um acidente bem na esquina da casa da minha mãe. E aí a pessoa estava sangrando bastante e tinha movimento ali. Apesar que na cidade que eu morava, né? Eles moram lá ainda, que é lá no Paraná, em Araruna, é uma cidade pequena. Mas aglomerou pessoas, que também não acontece acidente toda hora, né? Então, e tinha um baile da terceira idade, então aglomerou muita gente. E meu irmão, sem camisa, descalço. E ele começou a separar as pessoas, calma, e sai, eu olhei e falei, nossa, ele parece um bombeiro, né, cara? Alguém tá preparado para aquilo, eu cheguei perto dele, aí ele, ai, me segura, me segura. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, eu pisei no sangue. Um abraço, André. É verdade isso, cara. Então é meio de família, sabe? Cara, Ele, ai, me segura, que eu tô passando mal. Então acontece, né? Pode acontecer. Achando que ele ia contar uma história dele. A gente tem que colocar irmão, né, Paulinho? Se não é irmão, é meu amigo. Né? Um amigo meu. Você pode ver esse negócio de amigo. Assim. E Paulinho, um amigo meu mandou perguntar, né? Gente, mais uma licencinha, vou pedir para vocês aqui um espacinho. Eu vou falar agora de um apoio que nós estamos fazendo, Paulinho, que é lá dos Lobos Cafajestes. Olha lá, hein? E agora? Mas eu não tenho aqui. Esse eu tenho que te mandar. Eu vou mandar para você essa imagem aí. Não, Desculpa que a falha foi minha. Lobos Cafajestes é um grupo de motociclistas aqui de Porto Ferreira. Estão comemorando 20 anos de aniversário, tá? Sim. Então agora no dia 22 e 23 de agosto, é isso, 22 e 23 de agosto, eles vão fazer um evento para comemorar esses 20 anos. E logicamente estão convidando todos os motociclistas, as pessoas que têm afinidade com essa... né, com esse pessoal também, que gosta de moto, que gosta de liberdade. E serão vários shows que vão ter, vai ser lá na Fazenda Country World. Então, é 1 quilo de alimento para entrar, não paga nada, vai ter show de rock, vai ter comida. Se você quiser levar o seu cooler, quer levar o seu churrasco também, você pode fazer. Vai ser bem bacana mesmo, vai ser um evento legal. E eu quero ver se eu vou lá, Paulinho, vou pegar minha moto, eu quero ver se eu pelo menos fico lá um tempinho para viver esse mundo do motociclismo que é muito gostoso, né? Maravilha, Raquel. E para quem é motociclista, assim, você tem uma dica de visual? Ainda é aquele agora. cabelo comprido, aquela barba, como é que é isso? Motociclista sempre tem cabelo e barba. É, né? Por se não tem cabelo, tem barba. Exatamente, né? Porque tem muitos que não tem cabelo, né? Capacete, né? Exato. Perde o cabelo. O capacete faz perder o cabelo, né, Paulinho? Eu acho que nem sempre o capacete, né? Não. Mas tem assim, você tem algum... o Paulo é motociclista. O Paulo da Ótica é motociclista. Olha. Harleiro. Ele Harleiro consome ali no clássico. conteúdo. Nem vou falar, é um problema É Harley o Paulo. Davidson nas pistas. Porque ela pinga muito óleo, aí depois quem vem atrás é perigoso cair. Um abraço, Paulo. Sem contar que desce numa tremedeira danada, sabe? No mundo do motociclismo tem isso, sabe? Você tem uma moto diferente da outra, você sempre vai ter né? Uma lembrança aí. Um abraço. Mas ele falou pra mim, não, qualquer dia desse a gente vai... Sai pra tomar um café, eu vou te chamar. Falei, então eu vou na frente.
porque essas motos vazando óleo é um perigo. Não. Aí até hoje ele não me chamou, Paulinho. Não entendi por Mas quê. eu acho que é por causa do café. Do café. É porque tem gente que não se dá bem com café, né, gente? Paulinho, tem gente que não se dá bem com café, Paulinho. Não vou falar nada, não. Café, vou ficar tranquilo. na verdade, o café é perigoso. Ah, tá. Agora que vocês entenderam, né? E eu tô passando um calor aqui, vocês não têm noção. Eu até ia falar pra gente, se viu um frio que o Malaco tá esperando. Né? Paulinho, eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Gente, Não, eu vou ficar na minha, não vou falar mais nada. para quem está assistindo, talvez possa ver uma imagem de um acidente que aconteceu comigo hoje pela manhã. Eu fui tomar café e aí sujou aqui. Então eu não queria, logicamente, né? Chegar aqui sujo, olha aí que coisa horrível. Manchou aqui, ficou tudo feio. Mas eu vou trocar. Obrigado, viu, Paulinho, por me entregar. Eu não falei nada. Eu só falei que ele não se dá bem com café. Deixa comigo. Eu disse alguma coisa? Deixa comigo. Só deu acordo. Próximo programa você vai tomar um café comigo. Mas aconteceu um acidente, né? Infelizmente, pode acontecer aí no meio do caminho. Então, motociclista, cabelo e barba. Ou um ou outro. Não, na verdade não. Cabelo e barba, normalmente. Na verdade, seria sempre barba, Depende né? muito, mas sempre tem a barba. Sempre barba. É né? meio que uma assinatura, né, deles. Sempre tem uma barba, ou quando tem um cabelo, um estilo diferente. Eles são bem... Vou dizer que neles é difícil trabalhar visagismo. Porque eles mesmos já trabalham em si mesmo. Já fizeram. Porque eles já são o que eles são, né? Então, E dependendo do tipo de moto, tem alguns que não tomam banho, por exemplo. Tô brincando. Tô brincando. Poxa, é justo. Tô brincando. É uma brincadeira. E motociclista também dá muita dor nas costas, às vezes dependendo da viagem, isso tudo, né? Sim, a gente consegue trabalhar em homens, né? Porque tem essa quebra. Existe uma diferença, por exemplo, de reclamação de dores do homem e da mulher? Ou mais ou menos é igual? Depende muito. É mais ou menos igual. É. Geralmente a galera sente muita dor nas costas. Nas costas, A né? maioria é nas costas. E a postura? É a postura. Espera aí. É Mas a postura. eu tenho postura ruim desde criança. É difícil corrigir postura, né? É difícil. É só academia e... Academia. Da E academia, fisioterapia. não, fisioterapia pra pôr na linha, né? É. Mas a massagem, ela geralmente, a galera que reclama é nas costas. É nas por costas. causa de tensão, de ansiedade. Tudo trabalha tá nas muito em costas, volta, é tudo isso? vai tudo nas costas. Que coisa. Muita gente, a maioria sente isso. Eu sempre acho nódulo nas costas. Tem. Ombro e costas, eu acho tudo. Eu mesmo, de vez em quando eu faço assim, o nódulo é um carocinho. É um carocinho, tipo um caroço é mesmo. uma bolinha. Às vezes um pouco maior, um pouco menor, Sim. depende da tensão. Sim. Entendi, olha aí. E, por exemplo, para fazer um tratamento, para quem sente essas dores, com uma frequência grande, o ideal é toda semana estar fazendo? O ideal é toda semana estar fazendo. Geralmente eu faço o pacote de 1 mês, 3 meses. Aí varia. Você trabalha com pacote. Trabalho com pacote. Isso aí muda o preço? Muda um fica pouco. mais bacana. Fica digamos mais assim. bacana, a pessoa consegue fazer o tratamento e ainda um pouquinho mais barato. Olha aí que bacana. E facilita lá também para pagar, por exemplo, quero fazer um pacote de 3 meses. Facilita. Eu trabalho com cartão de crédito, então a gente divide em até 3 vezes. Se a pessoa passar no Pix, a gente faz mais barato. Então tem toda uma facilidade. Tem viu, toda uma Paulinho? facilidade. Só tem dor nas costas quem quer. Exatamente. Fazer efeito. Exatamente. E também, né, Raquel, lá para fazer cabelo e barba super acessível. Sim, E uma qualidade, um nível de qualidade altíssimo, né? sim. Eu tenho que Se falar. fica feio, quem quer. Olha aí. Tá vendo, Paulinho? Eu vou lá. O dia que o Danilo não me atende, a Raquel. E é sempre assim, a gente fica mantendo esse, bacana. Visagismo, vamos dizer. No caso dele é mais narcisismo mesmo. Não tem isso não. Louco. Tem isso não, Paulinho. Vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos mudar de assunto, Paulinho. Para quem é narcisista e quer ter uma rede social bacana, produzir vídeos, conteúdos de alta qualidade, quem que você vai colocar aí na O tela? Estúdio Vilão, você Eu ia falou falar- vídeo? Eu ia falar de... Mas já que você colocou o Estúdio Vilano... Vídeo, estúdio, né, meu? Estúdio Vilano faz imagens, faz Ah lá. vídeo, a imagem com drone. Então, se você precisa registrar os seus momentos... Olha o Sérgio tirando foto, cara. Cara, é sério, Você né? falou que fez curso, né, de fotografia. Isso. É legal, né? É Fotografia gostoso. é uma coisa legal, eu É. acho legal.
Então, para você que precisa aí, né, fazer conteúdo de alta qualidade, ó, o Sérgio veio no Meet Pulse também, tá vendo? Baixa mais um pouquinho ali. Olha que imagem bonita. Não, peraí. Aí. Aqui? Essa? Gente, olha que qualidade de imagens. Fala a verdade. Olha que coisa. Captou a minha mensagem. Tá né? vendo uma foto bonita, maravilhosa? É isso que eu tô dizendo para vocês. Foi isso que eu disse também. Então, se você precisa aí produzir conteúdo de qualidade, né? Imagens, vídeos, você tem que procurar Estúdio Vilano, que faz parte do grupo da Div Propaganda, que é do meu amigo Sérgio ali, que ele tá bem marrento, né, com aquela máquina fotográfica. Mas se você também precisa colocar a sua marca, deixar o registro, né, tudo bonitinho, certinho, para que as pessoas possam reconhecer, a Div Propaganda faz tudo isso para você. Olha lá, mais de 1 milhão de visualizações. Olha, no meio de novo, podcast. Olha lá. O Sérgio é meu sócio no podcast também, do Pod Negócio. Né? Eu vou começar a cobrar royalties. É royalties, né? De participações. Uso da imagem. Desce mais um pouquinho ali, Paulinho. Olha lá. Vai aparecer ele de novo. Tô brincando. É Vai aparecer ele de novo? É só para te incomodar. Eu achei que você ia Então, se você precisa... É que eu me vi no vídeo embaixo. Então, meu pai! Então, se você precisa de conteúdo de qualidade, dá aquela repaginada ali no seu... nas suas redes sociais, em tudo. A Div Propaganda ela cuida de tudo, tanto do online quanto do offline. Então, precisando, é só entrar em contato com eles. Pessoal, para quem está nos acompanhando, então, nós estamos com a Raquel, que ela é barbeira, também trabalha muito nessa questão do visagismo. Nós também estamos com a Kênia. A Kênia resolve não só as dores do corpo, mas as dores da alma. Com certeza. As dores da alma. Então, muita coisa. A gente está falando de estética, está falando de autoestima, né? E como isso é importante para as pessoas, né? É tão bom a gente se sentir bem, né? E olhar num vídeo assim maravilhoso como esse, ver fotos lindas e se sentir bem. É tão bom isso, né? Ah, Paulinho, não podia perder a oportunidade. Tá certo. Você Você sabe o que me chamou a atenção? Que ela estava falando dos óleos de essência, né? Ela falou alguma coisa que tira gordura. Você não falou alguma coisa? Detergente. Não, mas é outro tipo de gordura. Ah, tá. Porque eu ando com gordura concentrada, não sei se você viu. Isso não resolve, não, né? Gordura localizada onde? É. Aqui. Tá aqui, né? Ela tá bem localizada. Paulinho, tô fazendo dieta. É? Fazendo dieta. Agora sim. Tô Eu fazendo também dieta. faço dieta. Pra engordar. Então, aí, ó, tá vendo? Como o mundo é cruel. Eu tô vendendo, você quer comprar? Como o mundo é cruel, tá vendo? Algumas pessoas querendo e outras querendo eliminar. Mas Paulinho, a Camila falou que eu tô meio pastando, que eu tô comendo muito mato. Mas eu tirei açúcar, tirei glúten, tirei um monte de coisa aí. Tá indo bem, hein? Ó, eu falei isso na semana retrasada, acho que foi. Tá indo bem. Vai melhorar, vai zerar. Tá bom. Tem que ter confiança. Hoje eu medi a glicemia, estava alta. Não tava... Tá indo bem, mas nem tanto. E, por exemplo, você falou de gordura, né? Por exemplo, a massagem, ela não tem como eliminar a gordura, mas ela ajuda a modelar o corpo? Ela ajuda a modelar, tá? Ela ajuda a modelar, sim. Ela não faz uma quebra de gordura. Muita gente acha que se fizer a drenagem linfática, ela vai tirar toda a gordura do corpo da pessoa. E não é assim que acontece. Você tem que cuidar da sua saúde. Ela quebra a molécula, é isso? Não, ela ajuda a tirar os líquidos, né? Porque o nosso corpo ele é feito de água. Então, ela ajuda a eliminar esses líquidos. O que acontece? Sempre durante ou após a sessão, a pessoa sempre vai no banheiro, ela vai beber muita água. E aí, o que acontece? E aí vai ajudar no corpo dela. Então, durante o processo ali, a pessoa já quer ir no banheiro? Durante o processo, tem gente que sai pra ir no banheiro. Olha só. Porque ela funciona. Porque ela ajuda muito, muito. Tem muita gente que fala que é pra emagrecer. Não é pra emagrecer se você não faz uma alimentação correta e um exercício. Não existe, né? Não tem adianta. como. Não tem milagre, né? A coisa não tem milagre. Mas eu já ensinei um exercício pra você aqui, né? Pra poder emagrecer, né? É assim, né? Esse exercício é fantástico. Sabia? Toda vez que oferecer comida, você faz assim. Faz 3 vezes. Você faz 3 vezes assim, ó. Pronto. Você já não come, emagrece, hein? Emagrece, você não vai comer. Então é isso que é dessa forma que funciona. E dá pra deixar a pessoa com um visual mais magro, por exemplo, com corte de cabelo e uma barba?
Por exemplo, pessoas normalmente que têm um rosto mais largo, tudo que ela deixar crescer pro lado vai evidenciar mais o que ela já tem, né? Então, a gente acaba criando proporções contrárias. Então, se a pessoa tem um rosto muito longo, a gente cria um pouco mais para as laterais, né? Então, normalmente, cortes mais compridos, né? Barba um pouco mais cheia. A pessoa tem um rosto muito arredondado, muito quadrado, que a proporção ela é por igual, né? Então, a gente começa a criar um pouco mais, deixando mais comprido, né? Mais topete, uma barba um pouco mais pontuda, né? Então, assim, a gente trabalha... Por isso que é bom, às vezes, entender de desenho também, mesmo, né? Igual, no visagismo, por exemplo, ele vem do... linha de Fibonacci, se não me engano. Uma coisa assim, o nome. Que ele é uma proporção. E ele mostra que tudo que você olha, desde de algo arquitetônico, um desenho, uma pintura, um cabelo, um design de roupa, tudo tem o seu equilíbrio. Então, você trabalha nisso, né? Por exemplo, no caso do rosto, o tamanho da testa, dos olhos até a boca, da boca até o queixo. Então, quando uma pessoa tem uma parte maior, a gente trabalha as outras partes para poder compensar e criar o equilíbrio. Então, aí você consegue, né, trabalhar. Por exemplo, a pessoa tem muita bochecha, você trabalha de uma forma a barba que quebra um pouco. Aí, tanto linhas retas quanto linhas arredondadas, cada uma dá seu efeito. E tem algum tipo de cabelo que é mais difícil? Não ter cabelo. Não, é sério, pessoas assim com pouco cabelo é complicado, porque eles querem esconder coisas que infelizmente não tem muito o que se fazer. Em alguns casos até dá, né? Mas... alguns casos até dá. Por exemplo, eu já atendi pessoas que o principal reclamação é a entrada, né? Então as pessoas elas querem dar uma tampada. Então, por exemplo, se o cabelo estiver mais comprido, a gente consegue trabalhar ali. Entendi. Então, a gente consegue dar uma disfarçada, né? Meio que uma maquiagem que a gente faz pra pessoa se sentir bem. Porque é tudo um processo, né? Tem pessoa que começa a ficar careca, mas não é fácil, né? Mas tem pessoas que não conseguem. Assim como os fios brancos também, né? Começou a aparecer, incomoda muito. Sim. Então, ele precisa daquele tempo e ir trabalhando isso, né? Então, mas dá um cabelo assim mais difícil mesmo. Tem muita gente que reclama de cabelo oriental, né? Japonês, chinês. Muito liso, é isso? Fala que é muito liso, muito cabelo, muito grosso. Eu já gosto de cortar. Eu gosto muito. E tem algum corte específico, assim, que fica melhor para esse tipo de cabelo? Ou Cortes... você sempre vai na linha do... Então, pra mim, eu tenho uma facilidade. Então, assim, tanto curto quanto longo, degradê, social, ele fica bom. O que acontece? Quando você trabalha o longo num cabelo liso, grosso, e quando tem muita quantidade de fios, ele precisa ter mais longo. Por quê? Pra ter peso, né? Porque também, dependendo do corte que você dá, vai virar um capacete ali, não vai dar certo. Mas, por exemplo, um cabelo que eu acho, assim, mais difícil de trabalhar é pessoas que têm, assim, os folículos capilares com espaçamento. Ou seja, que tenham falhas naturais por toda a cabeça. Eu acho um cabelo mais difícil de trabalhar, porque normalmente as pessoas querem o quê? O degradê. E o degradê é difícil você fazer ele num cabelo que tem um folículo mais espaçado. Então, ele sempre fica uma parte mais clara, uma parte mais escura. Entendi. É mais difícil. Cabelo afro também é um cabelo que ele é muito sensível, por mais que não pareça, ele é um cabelo mais sensível do que os outros. É mesmo? Então assim, por exemplo, pessoas que querem entrar no ramo de barbearia, se você fizer uma especialização em afro, é muito bom. Tanto porque tem poucos profissionais especialistas, né? Quanto que é um cabelo que precisa de um cuidado maior. Então assim, é um cabelo que ele acaba sendo difícil, mas é só pelo fato de ter pouco conhecimento, né, nessa parte. Mas assim, se você busca e você se especializa em certos tipos de cabelo que precisam de mais cuidado, aí tudo fica meio fácil, sabe? Fica mais fácil. E qual que é a dica que você dá aí pro homem? De cuidados. Se cuida, mantém uma constância de cuidado. Se você quer um resultado, tipo assim, você precisa de constância. Tudo na vida, né, que a gente vai construir, quando a gente tem uma meta, um foco, não é da dia pra noite. Sim, é todo um processo. Então, por exemplo, eu quero ter um cabelo de mano, quero um cabelo mais comprido e tal, mas você tá com o cabelo degradê. Você vai levar um tempo. Só que assim, não fica esse tempo, 4, 5 meses, sem ir no barbeiro. Vai no barbeiro, porque mês a mês ali ele vai ajustando o cabelo para também ficar um cabelo que você consiga usar de uma forma que você vai se olhar e não vai se sentir feio, né? E tem um cuidado, principalmente com barba também, cuidado com a pele, porque, por exemplo, banhos muito quente é ruim pro cabelo, é ruim pro pelo da barba também.
Então, assim, ter esse cuidado com você, né? Porque é o seu visual e também é saúde. Com certeza. E uma dica para a barba, você lava com o quê? Com sabonete, com shampoo? Como que é isso para cuidar? Então, normalmente vocês homens pegam um sabão lá de lavar roupa, lava cabelo, pele, lava tudo, né? Lava até a meia no banho. Mais ou menos isso. Já aproveita e lava a roupa junto, né? Não, é incrível que se bobear o cabelo é mais bonito que o das mulheres, né? Que usam um monte de produto. Mas assim, é bom usar produto específico para cada coisa. Shampoo que é específico para cabelo, usar no cabelo. Shampoo específico para barba. Por quê? Então... Tem shampoo pra barba? Tem. Por quê? É que eu não tenho barba, né? Aqui é pelo, aqui é fio. Então, cabelo é fio, barba é pelo. Aqui eu uso mesmo, né? Tá errado? Tá. Assim, com o passar do Errado tempo... não tá certo, né? Exatamente. Errado também não tá certo. Mas assim, lógico, né, que a indústria de cosméticos, ela cria uma variedade para poder vender. Sim. Porém, tem certas coisas que você precisa ter, sim, esse cuidado, né? Então, por exemplo, você lavar com shampoo... Por exemplo, shampoo de bebê. Ele, para peles normais, você pode usar, tanto no cabelo, na barba, né? Porque ele escorre na pele. Mas passa depois um creme hidratante. Na barba. Na barba, por exemplo, balme. Balmes são bons para barbas mais curtas, porque ela hidrata o pelo e hidrata a pele. O balme. Para barba mais comprida, óleo. Porque o óleo, a pele ela não absorve. Então, é para pontas. Então, é para você cuidar do comprimento a pontas. E o pessoal tá usando barba longa ainda? Ou deu uma... Eu tenho alguns clientes de barba longa, sim. Tenho alguns deu uma clientes de barba mudada nisso, longa. né? Mas é aquele negócio, é o estilo da pessoa. Tem as pessoas que elas vão pela moda, pelo que tá em alta no Instagram, pelo que tá em alta lá fora. E tem pessoas que é aquele estilo dela. Vai se manter Vai ali. se manter ali, entendeu? Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele tem a barba compridona, enorme, e ele não corta um fio dela, nunca na vida. Mas nem apara. Nem a Deixa para. lá. Não, deixa lá. E é o estilo dele. E por incrível que pareça, fica bom. Olha só. E ele não faz nada também. Ele lava o mesmo que ele lavou aqui a cabeça, lavou o sabão, pé. sabão lavou... em pedra e lavar roupa. Ele é tipo a barba do ZZ Top lá, dos metaleiros, é isso? Mais ou menos isso. Uma barba que chega no umbigo, assim, né? O dele chega mais ou menos aqui assim no peito. Que coisa, hein? Mas tem. Mas pensando, né? Talvez em ter um cuidado a mais, você vê. Não precisa assim, você não precisa ter centenas de produtos. É até o básico bem feito, né? Arroz e feijão de todo dia. Eu vou falar a verdade, se colocar 2, 3 shampoos pro homem, ele vai errar. Ele vai usar da barba no cabelo, vai usar do cabelo na barba, não vai dar certo. Hoje tem produtos que são para cabelo e barba. Né? Porque são produtos menos agressivos. Porque o shampoo normalmente, porque o cabelo ele contém escamas. Então ele precisa de um produto que vai abrir, limpar bem e depois você joga o condicionador que ele fecha, né? Então assim, um shampoo, por exemplo, muito agressivo de uma limpeza mais profunda, pro pelo da barba já não é bom. Por quê? Porque ele diretamente na barba vai ressecar. Pode acabar causando ressecamento de pele também. Pode descamar a pele, essa coisa toda? Pode ocorrer. É porque assim, o shampoo, na verdade, você tem que misturar ele com água para você passar no cabelo, né? Então, tudo que você coloca que foi feito para uma coisa em outro lugar, com o tempo pode ocorrer de ter uma alergia, alguma escamação. Acontece, né? Isso até qualquer produto, né? Por exemplo, alimentos também, tudo que é demais, assim, acaba atrapalhando. Exatamente. Mas assim, o homem não precisa ter um monte de produto. Mas tendo ali um shampoo, por exemplo, tem um shampoo hoje de cabelo e barba. Onde é que é shampoo de cabelo e barba? Um balmezinho na barba, porque já pode pegar com um protetor UV, né? Essas coisas, é legal. É isso aí. Né? A pomadinha do cabelo. Isso aí. Sempre tomar um banho pra tirar esses produtos antes de dormir. Tem que lavar todo dia, né? Antes de dormir. Nunca dormir com produto. É mesmo? Eu tô fazendo errado. Lá. Mas ele tem que lavar o cabelo antes também? Pô, é bom, pra tirar a pomada. Cedo. Mas eu já lavo cedo o cabelo, e aí? Aí você Por lava que de noite. Por que Porque assim, ó, por exemplo, o cabelo, assim como você não pode dormir com ele úmido, porque cria fungos, você, por exemplo, de manhã você tomou banho e passou pomada. Isso. A pomada, ela gruda, certo? Ela causa aderência. Você passa um dia inteiro, sai na rua, entra num lugar, entra em outro, passa por gente fumando, passa por não sei o que. No ambiente tem muitos micro-organismos, bactérias, etc, um monte de coisa. Se você for procurar pra saber Melhor isso... não procurar. Melhor não procurar, porque tudo tem.
Então, assim, tudo isso gruda no seu cabelo. E com um produto ele vai ficar mais tempo, né? tempo. Então é sempre bom você Aí a gente leva pro chegar. quarto isso. Exato. Aí você tá Olha. levando pra sua cama, aí vai pegar no seu rosto. Mas e lavar 2 vezes por dia o cabelo não é ruim? Porque Porque assim, ó, pele, né? pegar meu cabelo, por exemplo, se eu acordo de manhã eu pareço louco, né? O cabelo não tá, ele não fica bonito cedo, não tem como. É um negócio assustador, Paulinho. Não dá nem pra mostrar foto, Parece é verdade. louco. Não dá nem pra Consegue mostrar uma pentear. foto. Não vai, né? Não vai. Então tem que lavar, tem que fazer todo um processo ali pra tentar manter esse... E lavar 2 vezes no dia não prejudica? Não, mas é assim, como você vai lavar também, né? Por exemplo, você lavou antes de dormir, secou, foi dormir. Você acordou pela manhã, você não precisa usar shampoo. Você só lava com água. Porque você precisa que ele só Fique se úmido. desarme, né? Vamos dizer. Mas o meu cabelo tem a tendência daí ficar oleoso se você não Então, lava. às vezes pode ser por excesso de agressão. Porque o que acontece? A gente precisa da oleosidade natural da pele para ir pro fio, né? E a nossa pele durante o Consultoria dia... ao vivo. Ou então, né? A próxima vez que ele for lá, você cobra, tá? Então, começar a cobrar agora. Mas vamos dizer assim, são hábitos, né? Por exemplo, e essa oleosidade a gente tem naturalmente no Na rosto, pele, que isso é né? proteção pra gente. E quando a gente fica tirando demais, por exemplo, se lavar o cabelo friccionando demais, com uma água muito quente, você vai machucar esse couro cabeludo, então você vai começar a ter queda. Você tá tirando aquele sebo que ele acabou de produzir. Aí ele vai entender o quê? Eu preciso produzir mais. Entendi. Aí vai produzir mais, então vai causar oleosidade. Por isso que aumenta. Exato. Água muito quente vai queimar o couro cabeludo. Por quê? É a parte da nossa pele mais sensível. E aí acontece o quê? Escama, que é a famosa caspa, a seborreia e etc. Então, assim, é interessante sim você lavar, mas assim, de formas, né, não tão agressivas. Não tão agressiva. Paulinho, estamos estourando o horário já, hein? Por aí. Passamos da hora. A gente bate Também você papo começa a foi- dar consultoria. eu Em vez de só fazer entrevista, ele começou a fazer consultoria. Você reparou, Pergunta né? básica, Você né? acha que eu não ia aproveitar? Lógico, né? Lógico. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, mas antes da gente encerrar o programa, eu preciso falar de quem? De quem? De quem? Eu acho que eu sei. Quinta-feira, final de programa, a gente sempre vai falar de quem? Vamos falar do Danilo. O Danilo, que é lá da Conceito, e ele começou com a Fio da Navalha, e hoje vocês estão lá junto com ele, vocês são um time ali, né? Então, tem horário ainda, Raquel, para esse final de semana? Chega quinta-feira, tá tudo cheio, né? Hoje já não tem mais. Já não tem. Agora amanhã e sábado talvez eu ainda consiga. Consiga alguma coisa. Então, para você que precisa, né, dar uma melhorada nessa cara de louco, como eu falei, né? Cuidar da barba, cuidar do cabelo, tá sentindo dores, incomodações, a Kênia pode resolver isso para você. Tem lá todo um time também para a parte de barba e cabelo, inclusive a Raquel, que a Raquel deu todo uma consultoria aqui, então você só vai ficar esquisito e feio se quiser, né? E com dor, se não procurar a Kênia também. Exatamente. Né? Eu falo isso para você e também para as mulheres aí, tá? Então, procure lá, Conceito. Você tem o telefone? Vocês lembram o telefone de cabeça? Não. Ai, não acredito. Falar, hein? Não acredito. Não Falei, tem Paulinho. conselho. Então, mas eu lembro agora de eu vou ter- cabeça. Deixa eu olhar aqui. A cabeça tá embaixo da mesa, que é o celular. Então. Vamos lá, hein? Tá fácil? Como é que eu sou bonzinho, hein? Tá fácil aí? Ah. Olha lá, ó. Ixi, Maria, peraí. Conceito? Deixa eu chamar o 19 3581 6375 e tem os celulares aqui, ó. 19 99530 4294 ou 98965 5832. E se você entrar na rede social ali também, clicou ali no onde tá o WAUMI ali, que eu não sei como vai O falar WhatsApp. isso. Isso. Já você vai direto pro WhatsApp, manda o endereço no Aí você Google ali. faz os agendamentos. Faz o agendamento tudo por ali, tá? Então aproveita que ainda dá tempo. Chega final de semana aí, vocês já não estão tomando banho porque tá frio, né? Então pelo menos vão lá Cuidado. fazer a barba, mas daí tem que tomar um banho pra lá A gente também, lava fazer a o massagem, cabelo né? lá. Não lá, né, Ken? Não, dá pra fazer sem, é quick massage, é rápido. É Não rápido, precisa de mas, tirar a roupa. então, se for passar com a Kenny, vocês tomam banho. Com a Raquel dá pra relevar. A gente lava lá. Ela joga, ela vai no borrifador ali. Meninas, obrigado pela presença de vocês, foi muito bacana o nosso bate-papo. Desejo para vocês muito e muito sucesso e foi muito legal vocês dividirem com a gente. Deixa aí um recadinho final para quem está nos ouvindo.
A gente agradece também a oportunidade, né? Sempre bom, um agregado, principalmente esse bate-papo legal, conhecer gente também, muito importante. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. Diga-se passagem, gente bonita, né? Com certeza. Paulinho. Narciso é você só. Eu nem apareço na tela, ninguém me viu. Paulinho. Ninguém Todo sabe. mundo te conhece, Cria essa Paulinho. expectativa. Cria uma expectativa na voz. Né? Cria expectativa na voz. Muito obrigada pela oportunidade, né? E vamos agendar uma massagem com a gente. A gente tem... Agora eu fiz uma parceria com o Danilo. Então, quem fechar um pacote com ele, automaticamente vai receber uma massagem de 10 minutos. Olha aí, ó. Que bacana. Tá vendo? Gente, encerramos aqui mais um programa Meio-Dia em Ponto. Até quinta-feira que vem, com mais bate-papo legal como esse. Bastante novidade e bastante interação. Obrigado para quem acompanhou nós até aqui. E o Paulinho terminou. Ó, aqui é assim. Maravilha, meninas. E aí? Você tá bem? Você terminou com a mão na barriga. Fiquei Não, você foi assustado. bondoso quando você falou que ia fazer pergunta que a gente não ia saber responder. Eu falei, pronto, só faltava ele não perguntar da minha profissão. Aí ferrou. Mas tem gente que é assim, cara. Nossa, eu lembro de uma época que eu trabalhei na faculdade.